a gente tá corrigindo. Ei, Amelie, tudo Oi, jóia? amor. Tô muito chateada. Ah, mas pelo menos deu pra gente conversar um pouquinho, Não, mas agora então, vai dar tudo certo. deixa eu explicar o que que aconteceu. Eu, na verdade, não sei o que que aconteceu. Tava tudo normal. A minha tela ficou super preta. Preta não, com uma mensagem falando que o Instagram bloqueia ações que são feitas muitas vezes por segurança, para eu avisar se essa mensagem condizia ou não com o que eu estava fazendo. E aí eu apertava para falar que não, e ele simplesmente me derrubou. O que me deixou chateada é que eu perdi, a gente sempre salva, né? No feed. Nossa! E aí perdi. Mas aí o que que eu pensei? Vamos fazer o seguinte. Se você topar, né? Claro. A gente pode conversar 20 minutinhos, meia hora, dar uma geral do que a gente falou. E aí no final você salva no seu feed, eu pego no seu feed e jogo no amarelo. Show! Pode ser? Combinados, combinados. Então, você sabe que eu sempre quis que o convidado ficasse em cima, que eu acho muito esquisito eu ficar em cima. Então, no final das contas, você vai ficar em destaque. Gente, que honra! Então, deixa eu só fazer um resuminho para quem for assistir no feed, né? O que que Aham. aconteceu? A gente está recebendo aqui o Pedro, professor de português, de cursinho, de redação maravilhoso. Conversávamos há quase uma hora sobre o Enem e a situação e tudo. E o Instagram resolveu que a gente falou muita coisa, eu acho. Boa, gente. Ele derrubou a gente, né? É, Mas o mas importante é se aí. levantar. A gente se levantou Amém, aqui. cá estamos. Então, eu até recebi pergunta pelo WhatsApp, falando que queriam te perguntar. Então, Que Nana, chique. vê se você consegue habilitar a sua caixinha de perguntas. Senão, a gente faz aqui no comentário mesmo. Eu? Tem que ser você. Eu acho que é nos três Ai, pontinhos no lugar de comentário. Vê se tem aí. Se não tiver, vida que segue, a gente faz não, tá. pelo. Parece Tá que tá aqui ativado? mesmo. Tá ativado. Ah, talvez seja porque eu tô participando, que eu não consigo ver. Mas então vamos fazer pelos comentários mesmo, porque aí fica mais fácil do que você ter que ficar procurando aí. Tá bom. Nana, pode fazer sua pergunta. E o que que a gente estava falando? Eu me perdi. Ai, nossa, eu sou a pior pessoa para lembrar dessas coisas. Eu nunca lembro. A gente já, É, a gente tinha falado da data, que a gente falou da situação dos professores, dos é, alunos. ele tinha uma possibilidade, aliás, Ah, a gente acho que estava falando tem, sobre né? redação, sobre a Ah, é matéria verdade, específica, sobre os dicas de termos. estudo. Acho que foi a pergunta da É, Ana. isso mesmo. Quais eram as melhores dicas, né, É, para o Enem? Você quer falar isso. de novo, rapidinho? Então, só para resumir, a gente conversou aqui um pouquinho sobre como que o Enem, por ser uma prova de resistência, exige que você esteja super condicionado, e é péssimo ter que usar essa palavra, né? Mas que você esteja condicionado aos exercícios que tipicamente caem. Então você precisa fazer exaustivamente exercícios, né? E a dica foi também não estudar e não fazer exercício. Estudou uma matéria, no mesmo dia você faz exercício daquela matéria e semanalmente faça pelo menos 2 exercícios dessa matéria para que você sempre resgate essa informação. Então isso é muito importante. E na redação a gente falou sobre leitura, a gente falou sobre observar textos bons, né, que são textos nota 1000 ou textos nota, assim, esse negócio de nota 1000, viu, gente? Olha só. Não é que porque é nota 1000 que ele é excelente, não. A gente questiona muito algum tipo A de avaliação. correção, né, do Enem. Assim, não é que seja uma correção ruim, melhorou muito nos últimos anos. Eles estão fazendo um processo bem mais rigoroso, mas entendendo que é uma prova Brasil, né? Então vão existir injustiças, infelizmente. Mas então, para pegar bons exemplos de redação, para você se inspirar naquilo, né? Para você ver, por exemplo, como é que a pessoa mostra os argumentos, como é que ela explica os argumentos, como é que ela evidencia a tese dela, como é que ela liga os parágrafos, como é que ela liga os argumentos, como é que ela soluciona o problema que ela levantou. Então, isso é uma dica muito legal para redação. Sem decorar modelos, isso não é bom. Pode ser que dê certo? Pode. Mas você pode arriscar também seu ano inteiro de estudo por causa disso. Arrasou.
A Nana mandou na caixinha de pergunta. Vê se chegou aí. Se não tiver chegado, Ah, ela, chegou, peraí. ela falou que teve que dividir em duas perguntas. Então acho que vai ser. Você coloca a primeira primeiro e Tá. depois a outra, que é o finalzinho. Ó, Isso. eu Eu queria. queria. Pode, Pode pode ler, ler. pode ler. Eu queria saber, Pedro, qual é a sua opinião em relação à postura e às diretrizes do Ministério? Aí bota o outro. Ai, como é que eu faço pra ir no outro? Agora Calma. você volta Ah, lá. aqui. Do Ministério da Educação em relação à pandemia da educação, à educação no Brasil. Eu acho que é um posicionamento de negligência e de nunca nem vi. Parece que não é um problema tão grande assim. Acho que infelizmente, uma postura que ignora o grosso dos alunos, né? O grosso que eu digo a maioria, infelizmente, né? Que não olha para as especificidades dos alunos, que não olha para as dificuldades que eles enfrentam, tanto no que diz respeito à tecnologia, quanto aos desafios, simplesmente por estarmos em uma pandemia, num país com crise econômica muito grave. Então, eu acho que é uma postura muito negligente, e que não é novidade, né, gente? Assim, não que não tenham existido durante esses anos esforços para a educação, né? Nós tivemos aí, por exemplo, o aumento grotesco de vagas e de universidades, né, no final das contas, de universidades, de escolas técnicas, e isso é muito legal, isso é muito importante, então isso é bacana. Mas no final das contas a gente percebe que historicamente o Brasil não liga muito para isso aí não. Infelizmente os estudantes não são o foco do ensino, da prática escolar. É Então isso é aí. isso. Então, já pensando nisso, o Pedro tinha separado uma pergunta aqui para você, que é de que maneira a pandemia afetou os estudantes e os professores dos cursinhos especificamente, porque é o seu lugar de fala, né? Olha, eu acho que a gente está um pouco cansado, porque, querendo ou não, o professor de cursinho, ele trabalha num contexto em que os resultados eles são uma exigência, né? Então a gente tem que render, porque o menino tem que passar, É o né? objetivo, né, do cursinho. Isso, exatamente. E claro que nos lugares onde eu trabalho existem equipes que de alguma forma orientam a gente a como lidar com o aluno e tal, então isso é muito legal. Mas eu acho que o professor ele está ele está ainda mais desamparado nesse sentido, ele está desmotivado, assim, o que eu percebo conversando com os meus alunos, com os meus alunos, com Seus os meus colegas. amigos professores, é todo mundo assim, não, a gente não vale nada, né? A gente não bastasse todo esse caos, eles ainda querem fazer com que o Enem aconteça nessa data e que a situação está muito difícil. E aí, muitas vezes, essas instituições privadas de ensino que lucram historicamente, e aí agora, na pandemia, essas instituições estão tendo prejuízo e isso recai sobre o professor, né? De uma maneira muito evidente. Óbvio, mais uma vez eu ressalto aqui que eu sou completamente privilegiado, eu trabalho em lugares incríveis, que pagam bem, né, que valorizam a mão de obra do professor, né, que me dão assistência, mas o que eu sinto no geral é essa noção de desânimo e de desamparo mesmo, sabe? Uma falta de cuidado com o professor, né? Porque se você for pensar, é ele que está ali na linha de frente com o aluno. Então, se o professor ele está vulnerável nesse sentido, ele não vai dar conta de dar a melhor aula possível, ele não vai se sentir motivado para isso. Ele também está preocupado com a situação do professor, do aluno dele, quer dizer, né? Assim, do estudante, né? Tipo assim, você vê que o aluno está ali, mas talvez ele não esteja aprendendo, né? Porque na sala de aula, a gente brinca que a gente faz a leitura de sobrancelha, né? Você fala uma coisa, o aluno faz assim, você já saca que tem que repetir, que não rolou, né? A troca ali não foi bem feita. A aprendizagem não aconteceu. Exatamente. E aí
Claro que, por exemplo, existem recursos, né, nas aulas que estão acontecendo online, os alunos podem perguntar, mas eu sei que tem gente que fica com vergonha, eu sei que tem gente que dá conta de assistir há pouco tempo de aula, porque a internet cai o tempo todo, aí fica com vergonha de perguntar para Não atrapalhar até os colegas, né? Isso, e às vezes já foi uma coisa que eu já falei, entendeu? E aí a Uhum. pessoa fala assim, tipo, não vou perguntar porque, né, às vezes ele já falou isso enquanto minha internet caiu. Então, tipo assim, eu acho que o professor, ele tá entendendo que é ele mesmo que tem que mudar a educação, que não tem como depender de ministério, de governo, de instituição pública, embora isso seja, assim, dever dessas instituições, né, isso é tudo respaldado pela Constituição, mas é o professor que tem que bater no peito mesmo e dar conta, assim. Não tô falando que isso é o ideal não, tá, gente? Pelo amor de Deus, é o que tá rolando. Minha mãe falou aqui, ó, a palavra precarização da nossa profissão. Precarização, perfeito. Então, assim, eu acho que a gente e os alunos mesmo, vendo o tanto que tá difícil essa situação, que a gente vai dar conta de mudar algum dia essa estrutura, sabe, Emily? Eu sonho muito com chances iguais para todos. E isso não é uma conversa de demagogia, não é uma conversa de tipo assim, lá vem o socialista. Não é isso. Né? Idealizador. Isso, a questão toda é a seguinte, sabe? Eu tive oportunidades incríveis, eu estudei em colégios ótimos, porque os meus pais tiveram condição de pagar, né? Eu sou filho de um pai doutor e de uma mãe pós-graduada, então eu entendo qual que é quais são os privilégios que eu tive e o tanto que a educação me mudou a vida da minha família, mas ao mesmo tempo eu entendo que eu sou isso aqui, ó, né? Eu não sou o aluno da periferia, eu não sou o aluno, entendeu? Então a gente precisa dar essas que vai pra oportunidades. Escola por causa da merenda. Pois é, olha isso, sabe? É muito triste você saber que tem gente que infelizmente depende da merenda para não passar fome, né? E aí tem gente do alto do privilégio falando assim, não, mas não pode mudar essa data porque meu filho está estudando para medicina no melhor cursinho. Cara, tipo assim, e se fosse você, sabe? Eu acho que a gente vive num país total. A gente vive num país em que a maioria das realidades dos alunos é uma realidade muito triste, muito que não incentiva ao estudo. Então, eu me sinto devedor, porque eu tive acesso a 2 universidades federais, então eu me sinto em dívida com a educação, pelo que a educação fez por mim, pelo que a educação fez com as pessoas que estão à minha volta. E assim, eu me sinto uma pessoa muito melhor, no sentido de não de que eu seja mais inteligente do que os outros, mas eu dou conta de perceber algumas coisas que se eu não tivesse tido acesso à educação, eu não perceberia, entendeu? Então, tem a ver com percepção de mundo mesmo. Então, eu acredito muito nisso. Mas você fica tranquilo que você tá pagando a sua dívida, dando carinho pros seus alunos, viu? Eu tento, né? Meus filhos maravilhosos. Nana te mandou outra pergunta aí na caixinha. Olha aí. Aqui. O que você acha que deveria ser feito em relação a isso? Olha só. Aquela pergunta do Ministério, né? Da Educação. Olha, eu não vou falar muito, porque eu não tenho realmente conhecimento adequado, eu ainda estou engatinhando na educação, sabe? Mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisava de uma reforma substancial na infraestrutura do colégio, porque como é que você vai oferecer educação para um menino que não tem água tratada na escola? É aquele rolê dos direitos humanos em que você não oferecer um direito, você acaba negando os outros, né? Então, você não oferece o direito ao saneamento, né? O da educação também fica, né, desprotegido nesse sentido. Então, eu acho que a gente precisa de uma reforma nesse sentido. E a gente precisa investir urgentemente em professores, coordenadores, projetos pedagógicos. A gente precisa entender que isso é ciência, sabe? Não tem ninguém brincando de
Mas será que assim dá certo? Esse tipo de educação dá certo? Dá, gente. Existem estudos por trás disso, né? Nós temos aí uma referência gigante no nosso país, que é estudada mundialmente, que é Paulo Freire. E então, assim, a gente precisa parar de achar que a proposta pedagógica e a educação, elas têm que se manter do jeito que elas praticamente chegaram ao Brasil, né? Com as escolas aí depois da vinda da família real. Eu estava lendo esses quase dias... um ensino jesuíta ainda, né? Total, é escolástico em muitos casos, né? Então, assim, eu estava lendo um texto, inclusive, vou até pegar o nome aqui, porque eu sou péssimo com o texto. O texto que se chama A Formação da Leitura no Brasil, da Marisa Lajolo e da Regina Zilberman. Elas contam pra gente como é que foi o processo de formação, no caso de não formação, de uma população leitora no Brasil. Isso tem tudo a ver com tudo que acontece hoje, com a forma como a educação é vista, como os professores são vistos, como a pedagogia é vista. Não no sentido de que a pedagogia esteja errada, né? Mas a gente precisa dar uma sacudida nisso aí, né? A gente precisa entender realmente o aluno como foco do nosso ensino, né? E entender que educação não é mercadoria, é direito. Então, acho que se a gente conseguir fazer isso, e é difícil, eu não sei te dar o caminho das pedras, né? E tem gente querendo taxar livro aqui, importante a Júlia ter falado isso. Eu não sei dar o caminho das pedras para isso, infelizmente. Eu ainda sei muito pouco, eu pretendo me especializar um pouco mais nessa área, mas eu acho que a gente precisa tratar a educação como prioridade, né? Igual a gente não trata economia, igual não perdoa dívidas bilionárias de banco, né? Dívidas de empresas que poluíram o meio ambiente, a gente não perdoa isso tudo? Por que a gente não investe em educação? Por que a gente passa tanto pano para a questão econômica e na questão da educação, que é aquilo que forma os indivíduos, que ajuda a fornecer outras possibilidades para o Brasil? Por que a gente não faz isso, né? E a gente chega à conclusão de que é um projeto, né? Existe um projeto para acabar com a educação no Brasil, né? Para manutenção de elites, enfim. O que é tudo muito triste. Mas é isso. Uma última coisa que eu gostaria de falar. Não, fala muito, não precisa ser a última, não. Nesses últimos meses aí, eu tive muitas dores, porque eu sou uma pessoa completamente da atividade física, de fazer esporte, de malhar, e aí, com a pandemia, parei de fazer exercício e comecei a ficar sentado dando aula. E eu sou uma pessoa que tem desvio na primeira vértebra da lombar. Professores, vou falar aqui olhando no olho. Eu sei que não é todo mundo que tem condição de pagar a academia, inclusive porque nem está aberta, né? Mas, por favor, tire um tempinho do seu dia para caprichar na sua alimentação, para tentar dormir cedo. Eu sei que tem dia que a gente vira a noite produzindo, mas assim, tente fazer um esforço mesmo, né? Faça um tipo de exercício físico. Gente, alongamento tem me salvado. E aí eu estou fazendo acompanhamento com o Vitor, que até comentou aqui na live. Estou fazendo acompanhamento com fisioterapia. Eu sei que não é todo mundo que pode pagar um acompanhamento com fisioterapia. Mas se você puder ver na internet, né, professores fazendo aula de yoga, de postura, faça isso por você. E no YouTube tem um monte. Muito, isso. E aí no rendimento, o meu rendimento, assim, ele mudou. Eu consegui organizar minha agenda. Então não estou fazendo mais tudo em cima do prazo, tendo que virar à noite corrigindo redação. Então isso mudou a minha quarentena. Então assim, professor, se você puder investir nisso, na sua saúde, eu acho que as outras coisas começam a dar indícios de que vão melhorar também. Ok? A Lala Sepúlveda, que maravilhosa. Saudade também, você é incrível, maravilhosa. Essa aqui é uma aluna dona e proprietária da redação. Então, um beijo para você. Ô Pedro, na nossa live que caiu, eu não tive a oportunidade de fazer a última pergunta que o Pedro tinha preparado também, que é falando que, considerando esse contexto de pandemia, né, e de ensino remoto, que a gente já deixou claro que EAD e ensino remoto são coisas diferentes, a gente não está preparado para ensino remoto, né? O que você pensa a respeito da preparação dos alunos que estão no ensino médio? Porque a gente sabe que o Enem muitas pessoas fazem, né? Não só quem está no ensino médio, mas especificamente desse público.
Não, difícil essa pergunta, hein? Ela é complexa. Ela é complexa porque, a gente tem várias realidades de alunos, né? Mas a galera que está no ensino médio, eu acho que uma coisa que me faltou muito e que eu me arrependo de não ter tido contato com isso. Converse com pessoas das áreas que você, nas quais você tem interesse. Por exemplo, né, eu ia fazer engenharia química, né, ia ser ótimo porque Pedro Moll já ia combinar tudo com a química. Não, Só mas que não tem absolutamente nada. pois é, mas é porque eu era bom em, Aham. bom em química. Você E tinha bons aí, resultados. só que nada a ver. Então, assim, a gente acaba vendo que não necessariamente a nossa aptidão do conteúdo é aquilo que a gente vai querer fazer pro resto da vida. E, então, a primeira questão é essa, né? Pesquise muito, por exemplo, tem vontade de ser médico. Converse com médicos, veja entrevistas no YouTube, veja filmes que falem sobre a realidade, porque eu acho que isso é muito importante. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Gente, acho que deu alguma coisa errada. E agora? O que eu faço? Como é que salva isso? Tô com medo de encerrar e perder. Visualizar, deu certo aqui, calma. Ele tá voltando. Ela tá voltando. Voltei. Oi. Caí, mas voltei. O importante é se levantar e tá tudo certo. Amém. Acho que as pessoas te ouviram. Eu que caí aqui, internet de interior, né? Entendo. Mas qual que foi o finalzinho que você falou, só para eu poder continuar? Tente focar mais na profissão em si. Isso é um diálogo que a escola não faz com a universidade, com o mercado de trabalho. Tente ver E nem entrevistas. os primeiros períodos também, não, né, Pedro? zero contato. Então, eu acho que isso é mais importante, não é porque você é bom em matemática que você vai gostar de engenharia, da prática da engenharia. Então, acho que isso é uma boa dica. E nem é porque você gosta de português. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de português, sou leitora, gosto de ler e tal, mas eu seria uma péssima professora de português, eu sei disso. Não, de português, assim, ensino médio, eu não daria conta, não. Bom, tenho as minhas dúvidas, porque eu duvido alguma coisa em que você não seja boa. Não é Até assim. Parece. Você é muito suspeito. Mas, assim, eu acho que essa seria uma dica legal, porque você pode clarear um pouco mais. Você pode ver assim, essa profissão aqui é muito louca, eu não quero isso pra mim, não. Ou, nossa, é isso que eu quero, é isso que bate no meu coração, assim, né? Isso que me move. E, em segundo lugar, é uma dica do tipo que ela é meio assim, como é que eu vou fazer isso? Mas, enfim, nunca é tarde. Eu acho que essa é a grande dica. Então, tipo assim, faça o seu melhor. Se não se não passar de primeira no vestibular, em algum momento você vai passar. É igual carnaval, tem todo ano. Tem todo ano. Exceto ano que vem. Ô, gente, você precisava tocar nesse ponto assim tão... Desculpa, amigo. Perdão. Mas tudo bem. Enfim. Mas a grande questão é a seguinte. Não tenha pressa para escolher. Eu sei que tem muitos pais que fazem pressão, muitos cursinhos que fazem pressão, as pessoas que fazem pressão, né? Porque o primo passou e já está quase formando, né? Mas se você tiver essa oportunidade, escolha com calma, né? Pesquise bastante. Não tenha isso na sua cabeça de que tem que passar. Não tem que passar. Uma hora vai passar, mas não tem que passar nesse ano. E eu acho que, assim, né? Eu fico vendo a minha situação, né? Eu com 22, 23 anos, nem lembro, acho que é isso. Eu falei assim, cara, amo comunicação é incrível, né? Formou muito do Pedro que eu sou hoje, mas não é por aí. E assim, tudo bem, tá tudo bem. Então, assim, nunca é tarde, né? Eu tenho, por exemplo, uma aluna, a Lucinha, né? Ela é uma senhora já, ela é mais velha. Eu tive essa aluna, né? Ano passado. Ela já era formada em RP,
E ano passado ela passou em biologia lá na UFMG. Ah, olha, que né? lindeza. Assim, eu não sei te falar a idade dela, mas eu suspeito de que ela tenha mais de 60 anos. Então, tipo assim, não tem isso ai, decidir tá decidido, a decisão foi ruim, tem que arcar com isso. Calma, você tá só no ensino médio, tá tudo bem se a sua escolha não foi boa. Inclusive, a chance é de que ela não seja boa. A maior chance é essa. E tá tudo bem, assim. Ainda mais com esse esquema que o Enem dá, né, Pedro? Eu não sei exatamente como tá esse ano, mas eu lembro que quando eu entrei no... Porque assim, no curso de pedagogia, quando eu escolhi pedagogia, eu sofri muito preconceito, sabe, Pedro? Porque Imagino. pedagogia é o último curso econômico, né? Você escolhe porque você gosta. E eu lembro que a gente entrou em 60. Foi o primeiro ano que foi 100% Enem. A gente entrou 60 alunos. A gente continuou, tipo, 20, 30. No primeiro ano... Foi óbvio que mais pra frente vai misturando a turma, né? Mas a minha turma original, metade da turma não queria... Mais da metade, talvez, não queria pedagogia. E com esse esquema de Enem, tipo, eu queria direito, mas fui escolher só pra pedagogia. Coisa. E aí achava que, na época, ainda tinha essas questões de transferência na universidade, né? Então, o próprio esquema do Enem faz isso com a gente, né? Assim, na hora de escolher. Infelizmente. Então, eu sei que isso é lutar contra um movimento. Isso é um movimento anti-estrutura, né? Porque a estrutura toda ela te orienta para escolher rápido e uma decisão é a final e acabou. E de preferência medicina, direito e engenharia civil. Engenharia civil, exatamente, né? Se for de produção também pode, tá? Produção ainda é bem vista. Mas assim, então, há uns 2 meses ou 1 mês, não lembro, tô meio doido das datas, assim, eu recebi uma mensagem no meu direct do Instagram de uma menina falando assim: Pedro, obrigado, porque na primeira aula você falou, cuidado com as escolhas que você faz, porque se você está fazendo a escolha por causa de outras pessoas, você está dando o roteiro da sua vida para outras pessoas. E não são essas pessoas que vão estar lá no dia a dia, quando a profissão te exigir, for difícil, quando você não conseguir dormir porque você está desesperado. Então, assim, toma cuidado para você viver o seu sonho, não viver o sonho do outro, porque você não tem como viver o sonho do outro. E ela falou: Pedro, desfiz a matrícula, quero fazer ciências biológicas mesmo, não quero fazer medicina. E obrigada. Eu falei: ai, que ótimo, os pais dessa menina devem me odiar. Vão te matar. Assim, mas vale. Tipo assim, vale. Você vê, a pessoa sempre quis fazer biologia, a habilidade você dela, tá é o sonho dela. Né? Pedagogia, por exemplo, eu fui uma das poucas que escolhi pedagogia porque queria pedagogia, porque acreditava na educação, acredito ainda e tal. Mas ao mesmo tempo a gente se pega em dia a dias pesados, né, Pedro? Nossa, tipo assim, muito tenso. Será? Né? Sim. E você está lidando com vidas toda hora. Então, existem vários motivos para te colocar em questionamento o tempo todo. Então, por exemplo, quando eu tô vendo que um aluno não está evoluindo, eu fico assim, cara, como é que eu vou ter que fazer diferente para que essa pessoa entenda? E, tipo assim, ela tem direito de entender, ela tem direito do meu esforço, né? Para que eu tente de uma outra forma. Então, eu queria que mais professores pensassem como você. A gente vai tentando, né? Depois de entender a importância da educação, acho que a gente não tem outra alternativa, não pensar no aluno individualmente, né? Você imagina isso nas crianças, que difícil. Não, total. Porque a resposta quando você tem no ensino médio, a resposta, assim, você consegue dialogar mais, talvez, né? Não sei. Sim, Enfim, uma tristeza. E aí, pra gente encerrar, vamos só dar um panorama do que ficou o Enem? Porque perdemos essa informação. Tá, então bora lá. Botar aqui para não ter nenhum tipo de dúvidas, tá? Seguinte, o Enem, ele vai ser realizado nos dias 17 e 24 de janeiro, né? São 2 domingos, no período da tarde. E no primeiro dia nós temos 3 provas e no segundo dia 2 provas, né? 2 áreas diferentes. Então o Enem ele vai ser realizado em janeiro mesmo, os estudantes tendo optado naquela enquete feita pelo Ministério por maio, né? Eles optaram por maio, mas a resolução ficou em janeiro, muito em função de não atrapalhar o calendário acadêmico das universidades. Exatamente. A entrada
de calouros, né? A Uhum. distribuição de salas, blá, 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 essa questão mais infraestrutural e organizacional das faculdades. Então, Aham. esse é o Enem, vai acontecer em janeiro pela primeira vez. E né? ele vai ser online? Vai Ou ter não? também, vai ter uma parte online. Aqui, ó. As provas digitais ocorrem no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Então, existem algumas pessoas, sim, que vão fazer essas provas. Mas é muito pouco, assim, perto Sim. do geral. Eu vi É um isso teste. numa notícia do INEP e fiquei perdida. Não sabia como que ia funcionar. É um teste. Eles vão ver se isso tem condição de ser aplicado. E, assim, acho que não tem não, né? A galera não tem aula de informática, essas coisas assim, vai conseguir mexer no computador, vai. E aí é online em casa, não é num lugar, né? Obviamente. Hã? A pessoa faz de casa. A ideia de ser online é fazer de casa, ou ela vai para algum lugar. Não. Não, agora eu não vou saber responder com certeza, É que agora porque que você falou inclusive isso do computador, eu fiquei pensando. porque eu não tenho alunos que vão fazer o Enem digital. Eu acho que faz sentido ser em casa, né? Para evitar contato e lugares e tal. Mas aí como é que garante que. Enfim. É bem problemático. Isso. Eu não sei te informar porque eu realmente não tenho alunos, ninguém até agora se manifestou e vai fazer. Mas eu tenho quase certeza de que eles vão fazer em um lugar específico, por causa de vazamento de rede. Seu colega tá falando. Como que ele chama mesmo? O Balt. Ele tá falando que vai ter um lugar. Isso. Então e só as capitais, tá vendo? Isso. Então, no final das contas, são poucas pessoas que vão fazer esse tipo de Enem aí. Então tá. Pedro, eu queria te agradecer muitíssimo a sua participação, agradecer de você ter voltado aqui depois que o Instagram derrubou nós dois. Vou te pedir para você salvar no seu feed para eu Como poder é que faz pegar. Isso? No final, quando ela desligar, vai ter uma opção, deletar ou salvar no IGTV. Você salva, Show. Eu pego e coloco lá no perfil para todo mundo poder ver esse resuminho que você deu. Mas como isso aconteceu e como o Pedro não pôde... o Pedro do Amarelo não pôde, né, tá aqui nessa conversa hoje, eu acho que a gente devia fazer uma pressão nele pra gente logo estrear um podcast com você. Eu acho que seria o máximo. Eu me sentiria completamente honrado e feliz. Então, assim, conte comigo para discutir educação, né, e para eu aprender também na real educação, que vocês são incríveis nisso que vocês fazem. Não, mas você sabe que, além de ser meu amigo, eu te admiro muito como professor. E eu gostei muito da nossa conversa. Muito obrigada. Foi maravilhosa, eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que participou, que conversou. E vou mandar um e-mail pro Instagram questionando isso. Por que eles derrubaram a gente mesmo? Como assim? Acho que foi inveja, deve ser. Muita beleza, né? Semana Vamos pensar por esse olhar. Semana que vem, se o Instagram não me derrubar, eu vou conversar com a professora Natália. Ela é professora aqui da Universidade Federal de Viçosa, e a gente vai falar... que ótimo. A gente vai falar sobre o homeschooling, porque muita gente tem achado que o que está acontecendo na pandemia é homeschooling e não é. E zero né? Zero não é mesmo. Não é mesmo. Então a gente vai conversar sobre isso, que é uma conversa super importante. Inclusive, meus alunos já fizeram um tema de redação sobre a educação domiciliar. Gente, olha só, tá aí a oportunidade de aumentar o repertório. Então, todos ligados nessa live maravilhosa que vai acontecer. Pois é, a Natália tem pesquisado isso já há algum tempo e com a pandemia já chegou, né, essa confusão, e a gente está aqui para esclarecer o que é o que, colocar os pingos nos is. Ótimo, é assim que tem que ser mesmo. Amigo, muito obrigada. Você eu que agradeço. Mora no meu coração. Você também, sempre que você precisar, estou aqui à disposição. E um beijo para as pessoas que ficaram aqui, que conversaram com a gente, que trocaram. Porque ninguém sabe mais que ninguém não, viu, gente? Aqui a gente constrói tudo junto. Beleza? Como diz a música, 1 mais 1 é sempre mais que 2, né, amiga? Exatamente, bem por aí mesmo. Beijo, obrigada, gente. Pedro. Até mais, querida. Tchau, Beijos. gente. Beijo.